Se você quer saber um pouco de engenharia de computação em nuvem, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, engenheiros e engenheiras, sejam muito bem-vindos ao Engenheiros Talks, canal que fala tudo sobre engenharia fora do Brasil. Hoje eu estou com um convidado aqui ilustríssimo, engenheiro de computação em nuvem. Vamos tentar descobrir o que ele faz, de onde ele vem, do Brasil, qual que é a história. Daniel, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Espero que você sinta à vontade para compartilhar com todos nós, engenheiros, também, como é que é essa trajetória, como é que você chegou aqui, alcançou esse sonhado, talvez aí, emprego fora do Brasil. Muito obrigado, Eric, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco das informações, dessa minha experiência, dessa minha trajetória até chegar aqui e, quem sabe, poder ajudar quem está assistindo a gente, né? Muito legal. A gente estava aqui conversando aqui atrás, na minha sala, compartilhando um pouco de como é que os engenheiros chegam no Brasil, né, a trajetória. E a sua? Como você veio parar aqui na Irlanda? Você não veio como estudante, né, como a maioria dos engenheiros, você veio a trabalho. Compartilha com a gente como é que foi a saída do Brasil, por o seu processo até chegar aqui na ilha. Sim, exatamente. Quando eu vim para a Irlanda, eu já vim direto com um emprego. Então, a empresa que eu trabalho hoje, ela já fez todo o processo para quando eu chegasse aqui, eu já fosse diretamente para o trabalho. Só que, na verdade, eu não vim direto para cá. Quando eu saí do Brasil, eu estou um pouco mais de 3 anos fora do Brasil e 2 anos aqui na Irlanda. E o primeiro ano, assim que eu saí do Brasil, na verdade, a vaga que eu fui, que é a mesma empresa que eu trabalho hoje, eu fui para a África do Sul. Então você teve um meio termo aí antes de chegar aqui na Irlanda. Exato. Assim, na verdade, a vaga que eu estou até hoje é a mesma vaga que eu estava lá na África do Sul. E aí, quando eu fiz o processo de lá do Brasil e a vaga era para a África do Sul. Quando você estava no Brasil, você sempre teve um sonho de tentar trabalhar fora? Ou apareceu essa oportunidade e você falou assim, eu vou tentar? Os dois, na verdade. Eu tinha um interesse de morar fora, de trabalhar fora, só que eu nunca tinha me informado muito bem. Eu sabia que tinha uns projetos do Canadá, uns programas que eles levam pessoas, principalmente quem trabalha com engenharia, com computação, com TI, você consegue aplicar para esses programas do governo canadense ou outros governos no mundo, e eles facilitam esse processo de você migrar para esse país e com um emprego. Eu cheguei a tentar, entrei no LinkedIn, atualizei meus currículos, mas foi uma experiência bem frustrante, para falar a verdade, no começo. Primeiro porque eu não tinha me pesquisado tanto, e segundo porque eu já cheguei a mandar para UK, cheguei a mandar para os Estados Unidos, várias vagas nos Estados Unidos. E das poucas que me respondiam, falavam, você não é exatamente do nosso perfil, infelizmente, etc. Então eu deixei isso, foi um tempo, eu tentei fazer fazer esses contatos via LinkedIn. E aí depois eu deixei um pouco de lado e quando apareceu a forma como eu comecei o processo, é que um amigo meu, passou a ser um grande amigo meu, na época eu nem não conhecia ele. Nós tínhamos um amigo em comum que trabalhava comigo numa empresa em Manaus, e esse meu amigo tinha passado já para a empresa que eu trabalho e estava pedindo currículos. E aí, então, como a gente tinha esse amigo comum, esse amigo comum chegou na minha empresa e falou, olha, tem um amigo meu que está fora, está trabalhando numa empresa que tem várias vagas abertas, e se vocês quiserem, manda currículo para ele, ou me manda o currículo que eu posso mandar. Eu falei, bacana. Aí eu mandei o currículo assim, bem despretensioso, e ele encaminhou, e aí eu recebi um primeiro contato, um e-mail, acho que na época tinha um headhunter que trabalhava com a empresa. E aí teve esse primeiro contato, que eles queriam marcar uma conversa. Português? Não, já foi em inglês. Já foi em inglês. Então já nem era no Brasil, então já era pra ir pra fora mesmo. Já era pra ir pra fora, isso. E aí eu fiz essa primeira entrevista, foi uma entrevista bem rápida, acho que foi meia hora. Seu inglês era bom, então? Eu já tinha feito 6 anos de inglês, mas eu não tinha... Até hoje eu não me considero fluente, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, como normal. Mas eu tinha feito 6 anos de inglês, sim, e eu tive muita sorte que a empresa que eu trabalhava lá em Manaus, que era um instituto de tecnologia relacionado à Nokia, os nossos diretores eram finlandeses, então a gente falava inglês, no dia a dia a gente falava inglês, e meio que dessa área de TI de computação você tem que saber para você poder ler documentação e essas coisas. E aí, voltando um pouco lá para sua entrevista, né, na hora que a pessoa te ligou, como é que foi então esse contato em inglês? Foi bem
normal, eu estava um pouco nervoso, mas esse contato foi bem interessante porque a ideia deles era só ter o primeiro contato, uma primeira conversa sobre o que eu estava fazendo, qual era o meu background. Na época eu já tinha terminado o mestrado e saber um pouco mais sobre mim. E essa, acho que foi meia hora só de conversa. Legal. E depois disso eu falei, ok, acho que não foi tão ruim. Aí eu esperei, acho que no dia seguinte veio um outro e-mail para marcar uma segunda entrevista. E essa entrevista era uma entrevista já de 1 hora de duração, que ela tinha uma parte mais técnica. Eu acho que tinha coisas também sobre a minha experiência de trabalho. Eu lembro que eles perguntaram sobre Linux, sobre redes, coisas que eu estava meio acostumado no dia a dia de fazer, e também na faculdade, como eu tinha sido monitor de turma de rede. Sempre gostei muito de mexer com rede, apesar de ser desenvolvedor de software na época, mas eu sempre gostei muito. E então isso ficou, assim, era meio que o meu dia a dia. Isso me ajudou muito porque teve várias perguntas que eu consegui dar, acho que um nível de detalhe um pouco maior do que normalmente eles esperavam. Então você talvez já fez um diferencial ali. Exato, eu acho que isso já foi um diferencial. Como é que foi esse processo, assim? Você fez a entrevista técnica, teve um outro passo? Teve o terceiro passo. Uau, o terceiro já? Sim. E esse terceiro passo era uma entrevista que eles chamavam de presencial, que eles chamam de on-site. E essa parte foi bem interessante, porque na época a empresa que eu trabalho, eles sempre estão procurando pessoas no Brasil, e geralmente eles pegam uma quantidade de candidatos e mandam engenheiros de algum local que eles estão precisando, que eles vão contratar para o Brasil, para fazer entrevistas lá no Brasil. Uau. Então a ideia era que eu morava em Manaus, as entrevistas iam ser em São Paulo. Só que exatamente na semana que ia ter as entrevistas, eu tinha reservado uma passagem para viajar com minha irmã. A primeira vez que ela ia viajar para fora do Brasil, eu já tinha reservado há quase 1 ano. Eu falei, poxa, eu queria muito. Quando eles me mandaram as datas, que a data meio fechada, eu falei assim, olha, eu quero muito fazer, mas na semana que iam ser as entrevistas eu vou estar viajando. Eu comprei essa passagem já tem muito tempo, eu não consigo adiar. Aí eles falaram assim, ok, tudo bem. Aí perguntei, na verdade, eu vou para os Estados Unidos, eu posso fazer as entrevistas lá e tal. Nem imaginava como é que era o processo. Aí falaram assim, não se preocupa, só me diz uma coisa, você tem disponibilidade na semana seguinte? Eu falei, tenho. Ela falou, você tem disponibilidade de vir aqui na África do Sul com a gente? Aí eu falei, tenho, claro. Aí, então, o que aconteceu? Eu viajei, aí voltei para Manaus, passei um dia em casa e viajei novamente para a África do Sul. Eles pagaram passagem. Para fazer entrevista? Isso, Gente, que doido! E até então, assim, eu não tinha realmente pretensão, eu tava indo, assim, não era uma coisa que eu tava assim, nossa, eu quero muito focado. Eu tava fazendo conforme as coisas e eu acho que isso me ajudou um pouco, porque eu fiz o processo bem relaxado. Porque eu acho que um principal problema é que quando você quer muito aquela coisa, acho que você acaba ficando um pouco travado. Talvez seja melhor você pensar assim, não, vou fazer, vou dar o meu melhor e é isso, assim, tentar dar o seu melhor, mostrar o que você tem de bom, mas sem criar tanta expectativa. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu viajei para lá, passei uns 2 dias lá na África do Sul, fiz entrevista presencial que foi quase o dia inteiro. E foi bem bacana porque fiz uma entrevista de manhã, aí teve uma pausa para um almoço, que aí eu conversei na época com quem seria meu gerente. Então foi muito legal que na época que a empresa que eu estava trabalhando no Brasil, a gente estava mexendo com IoT, com a internet das coisas. E aí tinha um interesse muito grande desse gerente do time que eu ia entrar em internet das coisas. Então a gente começou a subir muita coisa. Então já foi uma troca de informação. Teve uma experiência, teve uma conversa bem legal sobre isso. Eu falei quanto eu achava interessante, quanto eu queria aprender mais, né, sobre isso. E aí depois voltei para terminar o resto das entrevistas e pronto. E aí voltei pro Brasil. Uma entrevista eu sei que eu tinha ido muito mal, foi uma coisa que não era assim, o conteúdo foi de um assunto que eu nunca tinha mexido, que era como você fazer deploy de aplicações sem parar, assim, eu não tinha muita experiência com isso, eu era muito mais focado em código. E, bem, eu fiz entrevista e tal, assim, a maioria das entrevistas foi ok, essa não foi boa, mas vamos ver o que vai dar. Eu voltei pro Brasil. E aí passou uma semana, passou 2, eu não teve nenhuma resposta. Eu falei,
Acho que não deu. Valeu a experiência de ter ido pra África Valeu do a Sul. experiência de ter, pelo menos eu ganhei uma passagem para África do Sul. Só que aí, quase um mês depois, eu tava voltando do México pro trabalho, e aí me liga um número externo, eu vejo o número do carro, e eu atendi alguém falando inglês, aí ele falou assim, é Daniel, eu disse, aqui é fulana. Primeiro eu queria pedir desculpas porque nós não entramos em contato com você, mas eu queria falar que você foi aprovado. E infelizmente a pessoa que estava cuidando do seu caso, do seu processo, saiu da empresa. Então até a gente retomar o seu processo demorou muito. Então primeiro eu queria pedir desculpas, mas eu queria falar que você foi aprovado no processo. Aí eu fiquei assim, eu estava dirigindo, eu fiquei em êxtase. Nossa, foi uma sorriso de orelha a orelha. Nossa, foi uma coisa que eu nem esperava, mas também bateu veio aquele choque de realidade quase ao mesmo tempo, falando, nossa, eu ainda morava com meus pais, né? Então eu ia ter que mudar de país, mudar de língua, mudar de trabalho, sair de casa, morar sozinho. Então foi uma situação assim, foi um choque de realidade, mas eu pensei, acho que mesmo que se for ruim, acho que vai ter coisas boas que eu vou poder tirar, pelo menos eu vou ter uma experiência de morar fora, né? Claro, morar sozinho, já é válido, meu Deus, E aí foi isso, aí eu fui pra lá, assim, aí demorou um pouco o processo para poder tirar o visto, que o processo para África do Sul é um processo um pouco demorado, mas a empresa ajudou o tempo todo, nessa etapa você tirar os documentos e foi bem tranquilo. Que legal, e depois a empresa te mandou as passagens pra você ir pra lá de novo. Isso, exato. Caraca, exato. Que aí legal. Foi a empresa que eu trabalho, eles têm um pacote de relocation, né? E aí eles ajudam, que isso daí é exatamente para você pagar as despesas, depende de como você negocia, mas tem passagem, tem todo o apoio, eles dão todo o apoio, então isso foi muito bom, principalmente para quem, digamos, como eu falei, eu estava saindo da casa dos meus pais e indo morar fora, então ter esse apoio quando você muda é uma coisa que ajuda muito. Sim, assim, porque diferença. Quando você sai para o intercâmbio, você já sai sabendo que você vai passar por umas necessidades, não necessidades, mas passar por uns perrengues simples da vida. Exato. Isso você, claro, teve outros tipos de perrengues que eu posso imaginar, mas você teve esse suporte, esse respaldo, né? Sim. Isso sim. foi muito importante para você nessa mudança. Aqui no Engenheiros Talks eu sempre falo que é importante, a gente quer que a pessoa tenha essa vivência internacional porque vai te agregar muito valor. Porém, eu falo, essa mudança tem que ser feita de uma forma segura. Exato. Não adianta você dar um tiro, né? Falar assim, acabou, chega aqui, tenta se virar, né? Tenta a vida no exterior, que nem o pessoal costuma falar. Não é tenta a vida no exterior, tenta fazer as coisas de forma correta. Porque vai segura, ser muito menos estressante. Com certeza. Você vai estar numa situação melhor, eu acho que você vai poder... acho que é aquela questão de você... pensar em olhar para os ganhos a longo termo em detrimento de ganhos de curto prazo que você poderia ter agora. Então, digamos, você adia um pouco o que você quer a curto prazo, mas com foco no ganho que você vai ter a longo termo, né? O que acho que é extremamente válido para evitar esse tipo de situações que você poderia evitar se você tiver um pouco mais de paciência. Com certeza. E me diz uma coisa, você estava lá na África do Sul trabalhando bem, o que te deu na cabeça depois de vir para a Irlanda? Eu sei que tem a questão de ser mais próximo do Amazonas, mas estar mais perto da família, menos horas de voo, mas por que essa mudança e como foi essa mudança? O que me fez vir para cá foi primeiro porque eu tinha visto que basicamente o time que eu trabalhava lá também existia aqui. E o time daqui, eles tinham alguns requerimentos que eu tinha um background bem forte, principalmente essa questão de teste das coisas. E também tem assim, a questão de você assim, a África do Sul é maravilhoso, eu gostei muito realmente de morar lá, mas ainda é um país em desenvolvimento e sempre tinha assim, poxa, deve ser interessante, deve ser bacana morar num país da União Europeia e ter as oportunidades de viagem, de conhecer outras coisas. Esses movimentos, movimentos internos são coisas que são até incentivadas dentro da empresa. Desde que você tenha, assim, não é você querer, eu quero ir lá porque eu acho que vai ser melhor, eu acho mais bonito, mas se você associar isso, a sua vontade com o que você vai trazer de benefício,
ótimo, isso é super incentivado. E na época o que eu trouxe de benefício porque era que o time daqui não tinha tanto conhecimento em internet das coisas e eu tinha um conhecimento bem bacana, eu estava meio que liderando isso no time de lá. E aí o gerente, quando eu falei com o gerente aqui, ele falou, nossa, isso era uma coisa que eu queria muito, inclusive nós precisamos de fazer treinamentos com o time daqui. Eu cheguei até a fazer um treinamento remoto com o time daqui quando eu estava lá na África do Sul, antes de mudar, e depois quando eu cheguei fiz mais outros treinamentos. Então foi uma questão de tanto objetivo profissional, de trabalhar. Aqui também tem vagas de muito mais, a quantidade de vagas que existem em outras áreas, em outros cargos é bem maior, então isso para a minha carreira profissional isso seria muito válido e também eu consegui associar isso, essa minha vontade a trazer algum benefício para a empresa, para o time daqui. Tá, que então, legal. Que sensacional. Que sensacional. E falando um pouco agora de países, né? Você vê a África do Sul como um país de potencial para engenheiros, não só engenheiros da área de computação, mas engenheiros de uma área abrangente? Sim, eu vejo na África do Sul, como é um país ainda está em desenvolvimento, até acho que hoje está uma situação talvez um pouco melhor que no Brasil, e eu sempre via muito, assim, a parte de tecnologia lá é bem grande, está crescendo bastante. Eu morava na Cidade do Cabo. Só que a Cidade do Cabo ela tem algumas empresas de tecnologia, inclusive no prédio, em frente ao meu prédio, no prédio do escritório, tinha várias empresas menores, startups, e uma das startups que estava no prédio da frente foi a única startup que recebeu um prêmio do Google. O Google tem alguns benefícios, alguns programas que as startups podem se inscrever e receber um aporte do Google para desenvolver suas ideias. E na época foi bem interessante porque até alguns amigos acabaram migrando para essa empresa, porque eles foram a única empresa de todo o continente africano que conseguiu receber esse aporte. Então, acho que uma das coisas que eu mudei muito a minha percepção é que quando a gente pensa de falar de África, a gente sempre pensa pobreza, aqueles problemas, assim, e a África do Sul é muito diferente do que a gente tem essa concepção comum, né, de como é que é a África. Então tem muita oportunidade lá, sim. Vários amigos meus que foram trabalhar na mesma empresa que eu fui acabaram pedindo residência permanente, estão lá até hoje, estão muito bem, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa e acho que é uma opção interessante, sim, para você, para pessoas querendo procurar empregos na área de engenharia. Eu estou aqui abismado escutando o Daniel contar a sua trajetória, tem sido fantástico. Daniel, eu quero te pedir agora um favor, para a gente poder encerrar esse vídeo assim com tanta dica legal que você trouxe pra gente, contando a sua história, a sua experiência. Deixa uma mensagem pro engenheiro aqui que está precisando, que está querendo lá no Brasil, começando a engatinhar com esse pensamento de trabalhar fora. O que você falaria para esse engenheiro hoje? Uma coisa que eu posso falar com toda a propriedade possível é que se a gente comparar pessoas, engenheiros, os cursos, a formação que nós temos no Brasil, a gente não deixa nada a desejar para nenhum outro país, para nenhum outro local do mundo. Acho que às vezes a gente tem um pensamento assim muito de que a gente está no Brasil, a gente não é tão bom, por isso que eu não vou conseguir aplicar para uma vaga fora e às vezes não é porque você está no Brasil que você tem que pensar que sua formação vai ser ruim. Você pode correr, a nossa formação no geral é boa, é muito boa sim. Já tenho muitos amigos que com muito sucesso, trabalhando muito bem, deixando todo mundo de boca aberta, fazendo coisas excelentes. Se você quer aplicar para uma empresa, procura, assim, talvez não seja bom não sair disparando para várias empresas. Acho que se você pesquisar algumas empresas, botar algumas empresas como, olha, essa empresa aqui é o meu foco, então vou pesquisar sobre essas empresas, vou pesquisar a história delas, vou pesquisar se tem algum conteúdo de como é que são os processos de entrevista para essas empresas, porque hoje em dia, principalmente na área de tecnologia, existem muitos e muitos e muitos relatos de como é que são as entrevistas, o que você tem que esperar, como que você tem que se preparar. E eu acho que hoje em dia quem vai fazer entrevista acaba esquecendo um pouco de ler esse conteúdo, ir atrás e se preparar exatamente para a entrevista, porque não é você saber só ter o conteúdo, achar que você tem o conteúdo técnico. Você tem que
se preparar como você se prepara para uma prova, você tem que se preparar para uma entrevista e fazer o seu dever de casa. Uau, que dica excelente. Olha, Daniel, eu estou muito feliz com a sua presença aqui no Engenheiros Talks. Trazer essa modalidade de computação, de TI, mas também associada à engenharia, que a gente ainda não tinha no canal. Você está sendo o primeiro a trazer isso para nós. Estou muito feliz, muito obrigado. E pela sua presença aqui, compartilhar. Muito obrigado por estar compartilhando, dividindo essa história com todos nós aqui, engenheiros, que estamos aí em casa, assistindo esse vídeo, falando assim, cara, que explosão, que legal. Eu também vou conseguir, eu quero seguir os passos dele, eu quero me conectar com ele no LinkedIn. Posso deixar o seu LinkedIn aqui? Claro, o link, pode. O pessoal entrar em contato com você, mandar deixar, perguntas. Sim. Claro, pode sim, vai ser um prazer. Que maravilha. Engenheiros, olha, eu não tenho o que falar. Cara, muito obrigado mesmo por estar aqui. De nada, é um prazer e muito obrigado pelo convite. Imagina. Muito obrigado. Engenheiros, vou pedir para você, se você curtiu esse vídeo, dá aqui um like, dá um subscribe, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com mais engenheiros que podem ser impactados, que podem entender que esse vídeo aqui que a gente gravou, essa história vai mudar a sua vida, vai mudar o sentido e a direção para onde você está indo. Então, não deixe de acompanhar tudo. Entra lá no Instagram, @engenheirostalks, segue a gente sempre compartilha informações úteis no dia a dia da engenharia e, claro, manda esse link aí para mais pessoas poderem assistir. Te encontro no próximo vídeo.